Gente, por favor, vou pedir um minutinho aqui de silêncio, que eu quero apresentar a Helena para vocês. Helena, seja muito bem-vinda à nossa escola, a SP Escola de Teatro. Muito obrigado pela sua presença. Helena Vieira é pesquisadora, transfeminista e escritora. Estudou gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, foi colunista da revista Fórum e contribuiu com diversos meios de comunicação, como o HuffPost Brasil, revista Galileu, especial sobre transexualidade, e Cadernos Globo, Corpo, artigo indefinido. Participando das discussões sobre a novela Força do Querer. É consultora do Sexy Box Brasil, e recentemente contribuiu com um artigo para o livro Tem Saída, ensaios críticos sobre o Brasil. Seja muito bem-vinda. A Helena vai ter um tempo de fala, e aí, no final, a gente abre uns 20 minutos para poder fazer perguntas e conversar com ela, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Helena, o microfone é seu. Obrigada. Bom dia. Primeiro, quero agradecer bastante o convite. Eu fiquei bastante empolgada com a possibilidade de construir com vocês esse diálogo. Bem, eu sou transfeminista, não é? As questões com as quais eu tenho me deparado intelectualmente são as questões das mulheres trans em relação ao mundo, não simplesmente as questões da cidadania formal, mas as questões de pensar que tipo de relações no mundo a possibilidade do reconhecimento do corpo transexual enseja na mudança das relações sociais no espaço público, na polis. A conversa sobre hoje ela é uma conversa de assuntos absolutamente amplos, de temas que não se encerram aqui, e que não se encerram, inclusive, nas formulações teóricas que a gente tem pelo mundo, que são as questões da teoria queer. Vocês já ouviram falar em teoria queer? Todo mundo? Isso já é um bom caminho andado. E falar sobre a questão dos corpos que são dissidentes, não é? A temática do corpo ela sempre foi, na história da humanidade, objeto de algum tipo de temor ou algum tipo de controle. Nos últimos anos, no Brasil, sobretudo, as questões relativas ao corpo ou ao que se faz com o corpo, elas têm ganhado uma centralidade única na política, dentro da história da nossa política. Mas não é porque o corpo ganhou essa centralidade agora que ele nunca tenha tido uma centralidade. A questão é que o Ocidente instaurou, filosoficamente, uma guerra contra o corpo. Nós aprendemos a guerrear contra o corpo. Em que sentido? Vejam só. Sentenças de cunho religioso como: de onde vem o pecado? Da carne, do corpo. Não é? Qual o trabalho no mundo é o trabalho considerado mais digno? O feito com a mente, e o menos digno feito com o corpo. Não é? Onde é que existem as dores? O corpo. O que precisa ser mortificado frente ao pecado? O corpo. O que precisa ser escondido nas mulheres? O corpo. O que é sinal de força masculina? Um tipo de corpo em específico. Então, a gente produziu, ao longo dos séculos, uma guerra contra o corpo, e essa guerra se instaura na concepção de que aquilo que é relativo à alma, aquilo que é relativo à mente, aquilo que é relativo ao espírito, é superior ao corpo. Então, o corpo seria o espaço das fraquezas, o corpo seria o espaço da necessidade, o espaço das necessidades físicas, o espaço da defecação, o espaço do suor, o espaço da fome, enquanto a mente seria um espaço transcendente capaz de acessar uma dimensão humana absolutamente distinta do corpo. E aí se instaura, então, no pensamento ocidental, uma cisão entre mente e corpo. Não é? E aí a gente tem toda a constituição
de um racionalismo político, de um racionalismo filosófico, que é o penso, logo existo. A existência, portanto, não seria parte do corpo. A existência seria um produto da razão. E o corpo apareceria como aquilo que precisa ser domado. Domado, docilizado, controlado, mortificado. Ainda hoje, a gente está em guerra constante contra o corpo. As tecnologias sobre o corpo para, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, não é? Determinados corpos não podem conseguir emprego, porque eles não podem se adequar. Seus cabelos não podem se adequar, seu tom de voz, seus gestos não podem se adequar. Então, o corpo, para além de ser combatido e mortificado, ele precisa ser, e ele tem sido, objeto de controle. Objeto de controle de diversas formas. Não é? Os padrões de gênero, por exemplo, sobre o corpo, que se estabelecem sobre o corpo feminino e masculino, são processos de controle deste corpo. Não é? Então, por exemplo, recentemente a gente teve no Brasil a explosão da discussão mulheres trans no esporte. Não é? E aí falando, mas a compleição física das mulheres trans é naturalmente mais forte que a das mulheres cisgênero. Pois bem, e aí a gente pensa, que tecnologia de fortalecimento do corpo se impõe sobre as mulheres cisgênero? Não é? E eu digo isso porque é um corpo que, desde cedo, é posto no campo da delicadeza, é posto no campo do cuidado, precisa acessar tecnologias que reduzem a sua mobilidade. Salto, roupa justa, unha grande, cabelo grande. Toda a organização social que se impõe sobre o corpo das pessoas entendidas como mulher pela sociedade são tecnologias de produção da debilidade. Não é? Então, a gente tem, por exemplo, as normas de gênero da feminilidade como atualizadoras da debilidade, né, do corpo feminino sempre débil, que não vai competir, que vai ficar dado a determinados tipos de cuidado, que vai acessar técnicas que vão reduzir a sua capacidade de agir fisicamente no mundo. Então, as normas de gênero são também um mecanismo de controle sobre os corpos. E aí a gente vai ter normas também de raça, não é? Recentemente tivemos o caso daquela modelo Yasmin, que postou uma foto, acho que de um programa, em que o cabelo crespo dela falou assim, não conseguiu um emprego por causa do cabelo. Não é? E depois ela explicou que ela não estava com aquele cabelo na entrevista, mas a questão é, o que há de dissidente ou o que há de equivocado em relação à norma para que determinados corpos que acessem determinadas estéticas não possam ter um emprego? Se isso não é senão um controle sobre o corpo. É um recado. Se seu cabelo estiver assim, você não vai ter emprego. Então, você precisa se submeter a um processo de modificação corporal para conseguir viver no mundo. Não é? Então, o corpo tem sido, frequentemente, e o tempo inteiro, objeto de controle. E ele tem sido objeto de controle e secundarizado em relação à mente. Essa é a grande questão. Isso não é só, eu estou falando do mundo ocidental, mas a gente pode estender isso também para o oriental. O oriental do Extremo Oriente. Por exemplo, o budismo traz a questão do... Qual é o ponto máximo de existência de uma pessoa no budismo? Seria o estado de Buda, o nirvana, que podem ser, em certas tradições, compreendidos como uma superação do corpo e uma superação da incorporação. É como se estivéssemos todos presos numa grande roda, que eles chamam de samsara, em que a gente nasce, renasce, renasce, renasce por incontáveis séculos. E a superação desse ciclo de ganhar um corpo é, então, o estado máximo de vida. Porque o corpo seria como um castigo. Não é? Dizem que o primeiro... quando fazem a leitura do mito de Adão e Eva, é muito comum que digam
que o castigo de Adão e Eva foi o trabalho. O castigo de Adão e Eva por terem comido a maçã no paraíso teria sido o trabalho. Eles foram obrigados a deixar o paraíso e trabalhar. Mas a primeira condenação foi a consciência de ter um corpo. Porque eles tiveram vergonha, porque agora eles poderiam sentir dor. Então, o grande castigo fundante, o mito fundante do Ocidente, é o mito da incorporação humana, dos homens que ganham corpo na Terra. E que, ganhando corpo, precisam trabalhar, porque esse corpo precisa se alimentar. Ganhando corpo, vão estar submetidos às mazelas dos sofrimentos, das dores, das doenças. Não é? Então, de certo modo, a guerra que se decreta contra o corpo é uma guerra contra o mal-estar no mundo. Foucault, em um texto ótimo chamado O Corpo Utópico, desenha um corpo utópico para a gente como um corpo que se teletransporta, como um corpo imaterial, algo semelhante ao corpo que os cristãos nos oferecem quando dizem o que seria a vida no paraíso. Lá você não tem fome nem sede, lá você não tem dor. Ou seja, lá aquilo que nos lembra o tempo inteiro de termos um corpo deixa de existir. Conseguem perceber como o corpo, então, é sempre tomado como o espaço do sujo, do perverso no mundo? Claro, toda a ideia de perversidade, ela trabalha dentro de um duplo, não é? Tem a perversidade e tem o ideal, que pode não ser perverso. Não é? Então, qual seria o ideal não perverso de corpo da mulher na Idade Média, por exemplo? Não é? Era aquela mulher que daria um primogênito, que fosse de casa, muito parecido, inclusive, com a ideal de mulher de hoje, porque a gente, infelizmente, tem dificuldade em avançar durante os séculos. Pois bem, e aí, eu acredito que a gente começa a ter um giro na forma de pensar o corpo na filosofia ocidental com um cara super fantástico chamado Spinoza. Quando Spinoza diz, olha, não existe uma sobreposição da mente sobre o corpo. E assim como não existe uma sobreposição do corpo sobre a mente. Ele vai nos fazer uma outra questão. Ele vai dizer, olha, Descartes e toda a filosofia ocidental interrogou sobre o que pode a razão. Até onde a razão, a capacidade de pensar sobre o mundo, pode nos levar. E aí ele diz, então, a nossa questão precisa ser outra. O que pode o corpo? O que pode o corpo? E aí, então, nos cabe definir o que é um corpo, que nem sempre é uma questão muito simples, sobretudo na nossa época, em que a noção de corpo é atravessada por dezenas de discursos. É uma noção absolutamente polifônica. Bem, a primeira coisa que a primeira questão que nós precisamos retirar da ideia de corpo é que corpo seja uma entidade natural. Corpo é uma construção sociopolítica. Veja só, ele tanto não é um aglomerado de carne que, se ele estiver num necrotério, ele é cadáver, não é corpo. Se ele estiver sendo visto por um estudante de medicina ou de ciências naturais que precisa mexer com corpos mortos, ele é peça. Não é aquela peça ou a outra peça. Não é? Então, vejam só, a capacidade de estar socialmente no mundo é que atribui a este aglomerado de carne a ideia de corpo, a significância como um corpo. E os corpos, portanto, não são os mesmos porque eles são socialmente significados. Os corpos vão ser postos em hierarquia, vão ser postos em valores,
e vão estar submetidos a um conjunto de marcas. Se imprimem sobre nossos corpos ficções políticas que, frequentemente, nós pensamos ser naturais. Desde o gênero, que opera como a primeira sentença condenatória. A Butler costuma dizer, disse no Gender Trouble, que o gênero é uma sentença. Como assim? Uma sentença análoga de um juiz, por exemplo. Quando o médico olha o ultrassom e diz, é um menino, essa frase não é uma simples constatação de que existe um pênis ali. É um menino, opera um condicionamento sobre aquele corpo que vai agir por toda aquela existência. Cor, profissão, tratamento, sentimentos esperados, sexualidade, lugar no mundo, comportamento, postura. Não é? Então você fala assim, é um menino? Os pais já começam, não, meu filho vai ser o pegador. Vai pegar todas as meninas, vai jogar futebol, vai vestir azul, vai isso, vai aquilo outro. Para as meninas, é exatamente a mesma coisa. Então, quando o médico diz, com seu poder médico, é um menino, ele está dando uma sentença para aquele corpo. E o gênero, então, opera como o primeiro grande marcador do corpo. E ele é um marcador tão central nos corpos que a gente tem dificuldade de tentar entender corpos que não sejam nem homem nem mulher. Se a gente olha para um corpo, a gente precisa conseguir responder se este corpo é homem ou mulher. É como se não existisse nenhuma outra possibilidade de ser, nenhuma outra possibilidade de estar no mundo que não fosse aqueles signos de masculinidade e feminilidade que nos tornam inteligíveis. Não é? Então, o gênero é uma primeira marca no corpo, e essa marca no corpo, que opera como sentença, vai determinar um conjunto de relações que nós travaremos ao longo da vida. Não é? Inclusive, os nossos mecanismos de subversão das prisões ou dos processos de controle sobre o corpo estarão pautados pelos controles que se deram antes. Não é? Então, por exemplo, eu sou transexual. Ainda que tenha feito transição, ainda que me reconheça como mulher, eu travo socialmente, constantemente, uma batalha contra a sentença médica que inaugurou a minha possibilidade de ser no mundo. A segunda grande marca do corpo, me parece, é a raça. Não é? Eu não tenho condições de aprofundar as questões da negritude. Eu acho que existem pesquisadoras e pesquisadores negros muito mais competentes que eu para falar sobre isso. Mas a gente vê que a raça, numa sociedade marcada pela escravidão, como é a sociedade brasileira, né, em que o racismo é um elemento estruturante das relações, e ele é estruturante, inclusive, das relações entre pessoas brancas, as relações da branquitude, porque a branquitude se estabelece como uma forma de dominação sobre os corpos negros, ela se estabelece como uma norma que vai ditar quais corpos são ou não aceitáveis. E, bem, existem diferenças claras. Se o bebê nasce, o bebê é negro, esse bebê já tem um lugar no mundo estabelecido pela ordem racista da nossa sociedade. Não é? Então, por exemplo, uma mãe de um filho branco vai ter muito menos preocupação do filho sair de casa e ser morto pela polícia do que a mãe de um filho negro. Então, vocês vejam que a marca que se insere no corpo determina, inclusive, as expectativas, os afetos, os cuidados e a forma de estar no mundo. Gênero, raça e, por último, que é o marcador que surge ao longo da vida e que ele é um pouco mais borrado em relação ao corpo, que é o marcador de classe.
a classe social também marca e condiciona o corpo. Vocês já ouviram aquela expressão, fulano tem cara de pobre? O que é cara de pobre, se não a incorporação da classe social? Porque a classe tem a ver com acesso a tecnologias corporais. O corpo existe mediante tecnologias. O corte de cabelo, o acesso dentário, o tipo de alimentação, a quantidade de exposição ao sol, se há algum produto que protege ou não do sol, ou as roupas que se pode acessar. Tudo isso vai produzir sobre o corpo um sentido, que é também, ou pode ser também, um sentido de classe. Não é? Por exemplo, eu moro em Fortaleza. Lá, diferente de São Paulo, que a gente tem pessoas muito ricas, uma faixa de classe média razoavelmente larga, uma faixa de nova classe trabalhadora mais recente, mas também grande, e uma faixa grande de pobreza, um pouco, inclusive, pobreza extrema. O estado do Ceará é um estado em que 42% da população vive com salário mínimo. Não é? E a cidade de Fortaleza é uma cidade em que tem muitos milionários, muitos, e gente muitíssimo pobre, com uma pequena classe média no meio. Não é? E aí você vê a distinção física entre quem mora nos bairros nobres e quem mora nos bairros pobres. Altura, cor, tipo de cabelo, tipo de roupa, sotaque. Tudo isso está marcado e atravessado pelas diferenças de classe dentro de uma cidade profundamente desigual. E, mais recentemente, os genocídios. Fortaleza, hoje, é a cidade em que mais morrem jovens negros do país. Ano passado foram 4.600. 4.600 vítimas de crimes absolutamente atrozes, que vão de decapitação a esquartejamento. Esse ano, nós estamos encerrando março, chegando às 2.000 mortes. No ano passado, foram 400. Não é? Porque houve um conflito entre facções de crime. E onde é que estão localizadas essas mortes? Num cinturão de pobreza. Não há absolutamente uma única morte registrada nos bairros nobres de Fortaleza. A maioria deles, inclusive, tem o IDH que é equivalente ao da Suíça. Qual o corpo que ocupa a pobreza? Qual o corpo que ocupa a riqueza? Qual corpo é entendido como perigoso? E qual corpo é entendido como seguro? Como confiável? Qual corpo é entendido como um corpo positivo, um corpo do bem, e qual é tomado como um corpo do mal? E eu digo isso porque é absolutamente importante a gente entender isso. Porque isso é decorrência, e aí essa é uma questão, é uma palavra super importante para o que a gente vai continuar discutindo hoje, que é colonialidade. Nós estamos no sul do mundo, no hemisfério sul. A gente é um país de colonização, de exploração. A colonização impõe uma lógica na cultura. O processo de colonização não é simplesmente econômico e político. Ele produz uma subjetividade colonizada, que é a colonialidade, que nos afeta, inclusive, até hoje. Tem uma autora, creio que chilena ou peruana, que é a Maria Lugones. A Maria Lugones escreveu um texto que se chama Gênero e Colonização. E aí ela vai dizer que, a partir da análise de algumas cartas do tempo da colonização, que as pessoas que viviam aqui, os nativos,
não eram descritos como homens e mulheres. Eram descritos em termos de macho e fêmeas. O corpo colonizado se inaugura como um corpo animalesco. Essa é um pouco da gênese do nosso gênero no sul do mundo. Homem e mulher não eram simplesmente ou potencialmente dados da natureza, eram dados da civilização. Ser homem era também uma questão moral. Inclusive, a gente tem resquícios disso quando a gente escuta, eventualmente, quando alguém faz uma coisa errada, geralmente quando o pai não paga pensão para o filho, aquele outro amigo do pai fala, o amigo da ex-mulher, geralmente. Fala assim, não, mas isso aí não é coisa de homem, não. Não é isso? Como se homem fosse uma categoria moral que implica em um conjunto de retidão e de posturas morais. Essa ideia do gênero como uma possibilidade moral é uma ideia colonial, no sentido de que é homem e mulher, é dama e cavalheiro, os civilizados. Os incivilizados, os bárbaros, os colonizados, são macho e fêmea. E aí se impõe, então, uma relação de superioridade do norte do mundo em relação a nós. E aí, vejam só, quando a gente pensa um corpo bonito, um corpo ideal, essa idealidade é branca, essa idealidade é eurocêntrica, é magra, é adequada às normas de gênero. Então, o homem ideal é o homem que é pensado como um homem viril. Mas é bom a gente entender que essas normas de gênero são ficções inatingíveis. Mesmo o mais normativo dos homens não chega a atingir o ideal de masculinidade produzido socialmente. Por isso que o gênero é sempre uma relação de frustração. Não é? E aí, vejam só, a gente tem a instauração de uma nova forma de combater o corpo, que é achar ou pensar em relação ao ideal de corpo que o nosso corpo é sempre inadequado. É olhar no espelho e dizer, poxa, não, esse meu nariz está uó. Ou minha barriga, ou isso ou aquilo. O nosso corpo é sempre algo que precisa ser mudado. E as receitas para se modificar proliferam e tem para todo tipo de acesso. Não é? Se tua pele está ruim, você tem tecnologia desde peeling até a básica esfoliação com sabonete e açúcar em casa. Que é a que eu faço, porque eu não tenho dinheiro para peeling. Não é? Com mel também. São as tecnologias que a gente tem para modificar o nosso corpo. Cada um vai acessar a tecnologia que pode. Mas, e aí, este é um dado fundamental sobre o corpo é sempre construído. Nós construímos o nosso corpo constantemente. Uma vez, eu saí com um rapaz. Eu saí com um boy. E aí eu estava falando, eu vou botar silicone, não sei o quê. Aí ele, mas vai ficar muito artificial. E era um boy de academia, sabe, que tomava whey protein. Eu falei assim, gato, você quer dizer que meu corpo é artificial e o teu veio da onde? Custou dinheiro, custou exercício, foi tecnologicamente produzido. Não é? E aí essa é uma outra ideia que a gente precisa tomar. Sempre que a gente lida com o corpo, é comum que tentem nos obrigar a operar com a dicotomia artificial versus natural. Não, mas aquilo ali não é natural. Será que os peitos dela são de verdade? Não, mas aquele cabelo ali não é natural, não. E aí essa ideia de natureza, ela é muito borrada. Ela é muito borrada porque a gente vive em tal momento que não se tem como distinguir claramente o que é natural e o que não é. Veja, quem está me vendo de óculos está me vendo bem, eu imagino, se o óculos estiver adequado.
se você me vê artificialmente, não é uma visão de verdade? Ou é uma visão pior? Quem fez algum processo, alguma cirurgia plástica, se tornou um tipo de ciborgue? Meu celular não é, em algum sentido, uma extensão de mim? E eu digo isso porque ele realmente é. Um dia o meu outro quebrou, eu tive febre até comprar um novo. Eu não saí de casa, porque eu não sabia o que eu tinha para fazer. Eu não sabia a quem eu podia avisar, porque os números não estavam na minha cabeça. Não é? As relações, os namoros que começam na virtualidade, os namoros que começam no Tinder, são de mentira? O espaço real é só este espaço ou o espaço, por exemplo, do Facebook não é real? O que eu estou propondo é que a ideia de um corpo natural, a ideia de que somos seres naturais, é uma ideia absolutamente difícil de se sustentar quando a gente pensa o que a gente toma, com o que a gente incorpora na nossa vida, o que a gente incorpora no nosso corpo. Dietas são tecnologias. Caminhada é tecnologia. E tecnologia, nem tecnologia, nem tudo aqui, não é o high-tech sempre. Tecnologia é a ideia de uma técnica capaz de produzir uma mudança nas coisas do mundo. Não é? Tudo bem até aqui? Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me interromper, que vai ter um momento mais depois, mas eu sei que, às vezes, a gente esquece. Então, se você achar que vai esquecer, pergunta durante a fala. E o que é, então, um corpo dissidente? Não é retórica a pergunta, podem responder. Bora, gente, o que é um corpo dissidente? Pode não ser bom. Pode não ser bom. É um corpo que não está nos padrões. É um corpo que não está no padrão. Não é? O corpo dissidente é aquele que não se adequa aos padrões. Meu corpo é dissidente. O corpo negro é um corpo dissidente. É um corpo que está fora da ideia, da idealidade, da normalidade. Normalidade, eu não estou defendendo a normalidade, só da normalidade como a produção da norma. Não é? E como é que a gente reconhece um corpo dissidente? A principal característica de um corpo dissidente é que ele não tem posse de si. O corpo dissidente é público. Você fala assim, pera. Como o corpo dissidente é público? Porque ele é um corpo que pode ser publicamente interpelado o tempo inteiro. Como assim? Corpo gordo é dissidente, não é? Porque a idealidade é magra. Como que esse corpo é interpelado publicamente? As pessoas se sentem, por exemplo, no direito de dizer, nossa, mas você está tão gordo. Nossa, eu vi uma dieta que eu pensei em você. Toma. Você não acha que assim, sua saúde pede para você emagrecer? Ele é um corpo em que as pessoas sentem direito de dizer sobre ele, de interpelá-lo, de apontá-lo, de tocá-lo. Mas você não acha que a sua saia está muito curta? Essa maquiagem não é meio pesada para essa hora da manhã? Nossa, por que você não alisa seu cabelo? Você já fez a cirurgia de transgenitalização? E é tão público, veja, uma vez eu estava no Uber. E aí eu tinha saído, eu tinha dado uma entrevista na televisão, estava pegando Uber para a minha casa. Aí o motorista conversando e perguntou, o que é que você foi falar na televisão? Eu fui falar de travestis. Aí ele falou, mas você é mulher mesmo ou é transsex? Eu falei assim, eu sou transexual.
Já fez a cirurgia? O Uber, eu nunca tinha visto na minha vida. E este homem se sentiu no direito de me perguntar o que eu tinha entre as minhas pernas. E aí eu falei, assim, não te importa muito isso. E aí ele enfiou a mão entre as minhas pernas, dentro do Uber, para saber o que eu tinha ali. Essa é a ideia de um corpo tomado como posse coletiva. Um corpo público. As mulheres no carnaval, elas tinham a posse do próprio corpo ali? Quando a gente afirma, meu corpo é meu, pode parecer um absurdo, que fala, como que a pessoa não pode não ter o corpo dela? Mas é porque o corpo desviante, ele é socialmente interpelado o tempo inteiro. Sabe, quando a gente vê, por exemplo, um homem normativo, malhado, etc., a gente não fala assim, nossa, você podia ficar menos gostoso, né? Mas se o homem é gordo, a gente fala, você podia ficar mais magro. Então, existe uma interpelação social sobre o corpo dissidente. Ele é o corpo que é o tempo inteiro apontado. Ele é o corpo que é o tempo inteiro questionado. Ele é o corpo que é o tempo inteiro submetido a uma ideia de melhoramento. Ele precisa se melhorar. Porque pode não caber. Porque não é bonito. Porque é estranho. Porque é exótico. Porque é abjeto. Vocês sabem o que é abjeção? Fala, alguém responde aí. Este sinal foi bastante abjeto. Porque o abjeto é o que não tem lugar. A noção de abjeção foi cunhada por uma psicanalista francesa chamada Julie Kristeva, em um livro que se chama El Poder de la Perversión. A Kristeva, nesse livro, diz que o abjeto é aquilo que não cabe. O abjeto é aquilo que não tem lugar. Por exemplo, se cair um corpo morto aqui, assim do nada, pá, isso é abjeto. Porque ele não tem lugar aqui. O abjeto é o que não cabe. É o que não é inteligível. É o que não pode ser entendido. E, justamente por isso, por ser uma perturbação da ordem, o objeto precisa ser sempre retirado. Se um corpo morto cair aqui, qual é a nossa primeira reação depois de gritar? Retirar esse corpo daqui. Não é? E o objeto, o objeto ele não tem lugar, ele gera repulsa, precisa ser retirado, mas, paradoxalmente, o objeto gera curiosidade. Como isso? Vocês já estavam andando de ônibus e viram um acidente? E aí, quando o ônibus passa no acidente, você fica, meu Deus, eu não quero ver esse corpo morto, eu não quero ver sangue, eu não quero ver um membro despedaçado, eu não quero ver nada disso. Mas, assim que passa, todo mundo corre para a janela, apesar de estar todo mundo dizendo que não queria ver. Essa é a dimensão do objeto. A gente não quer ver, mas a gente não resiste ao olhar. Não é? E a abjeção, então, ela não é... A Kristeva é psicanalista, e ela vai pensar o objeto como uma oposição às relações objetais na psicanálise. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é quando a Butler toma a noção de abjeção para pensar que existem corpos abjetos. Existem corpos que atraem o olhar, a repulsa, a curiosidade e que tentam constantemente retirar estes corpos dos espaços que eles ocupam. A interpelação do corpo é uma forma de expulsão da abjeção. Porque você pode expulsar o corpo gordo de várias maneiras. Uma é submetendo a um processo de emagrecimento. Outra é violentando a ponto que ele se isole, se mate. Assim como o corpo negro, assim como o corpo trans. Não é? Eu não estou igualando as questões porque existem níveis, né? Assim, o corpo gordo e o corpo trans, sabe, não estão nivelados nesse sentido, mas respondem ao mesmo fenômeno de produção social da abjeção. A abjeção não é uma ideia nova na filosofia ocidental.
Aristóteles, no livro A Política, explica como funcionava a sociedade grega na democracia ateniense. Existia uma cisão no mundo, que eram dois espaços. O espaço da polis, a polis grega era o espaço do poder decisório, o espaço da política, que podia ser habitado por homens não estrangeiros, com determinada idade e, geralmente, com algumas posses, que eram os cidadãos. O restante ocupava a dimensão do privado, que era o que eles chamavam de oikos, a dimensão do oikos, que era a dimensão do lar, que era onde ficavam as mulheres, os escravos e as crianças. Os deficientes e outros sujeitos, eles ficavam fora da polis, eles estavam expulsos, nem na vida privada e nem na vida pública. O que eu quero dizer com isso? Esses sujeitos que ficavam dentro do oikos, para o Aristóteles, foram nomeados de zoé. Zoé é uma palavra grega que quer dizer... é o radical de zoológico, por exemplo. Quer dizer animal, quer dizer uma vida que não tem posse de si. Não é? Para a ideia de uma vida animal se opõe na Grécia a ideia de uma vida com sentido, que era a bios, não é? E aí, então, Aristóteles fazia uma divisão. Na cidade, na polis, os que podiam falar, os que tinham acesso ao poder, eram bios politikon. A mulher, os escravos e as crianças eram zoé. Eram vidas que estavam submetidas ao poder do homem. A polis, como espaço da política, para os gregos, era o espaço do discurso. Para os gregos, a política era a arte de discursar. O poder político se manifestava na capacidade do discurso, que eles chamavam de lexicon. A dimensão do privado, do oikos, era a dimensão das coisas que poderiam perturbar a política, porque a política era transcendental para o grego. Como assim perturbar a política? As paixões, as necessidades humanas, a fome, a doença, a sujeira, o excremento, o parto, o sexo. Todas essas vicissitudes corporais eram condenadas ao mundo privado. Quando a gente pensa o conjunto de lutas sociais que se travaram na modernidade até aqui, a gente vai ver que era uma luta para pegar este espaço da polis e levar outros sujeitos para estes espaços. Então, a mulher que era condenada ao mundo do privado, através de uma série de lutas, passa a ocupar o mundo da polis, o mundo do poder, do espaço público, do trabalho, das decisões políticas. O mesmo com deficientes, o mesmo com negros e negras, o mesmo com pessoas trans, com homossexuais e afins. Por quê? Porque se entendia, então, que era preciso ampliar a noção de cidadania. Só que essa ampliação da noção de cidadania é sempre um corte no mundo. Para você definir o que é cidadania, é preciso ter clareza do que não é cidadania. A instauração de uma ideia de cidadania grega, por exemplo, partia de um corte social no mundo, que era o corte de quem estava na polis e quem não estava na polis. A zoé, então, que ocupava o espaço do mundo privado, foi inserida na polis, que não foi feita para ela. E aí, então, isso é muito importante, a gente vai ver que a violência contra determinados sujeitos hoje no espaço público não são violências simplesmente, por exemplo, o machismo não é uma violência simplesmente machista. Ele é um dispositivo de ordenamento do espaço público. Quando uma mulher é assediada, sempre tem uma voz no inconsciente coletivo dizendo que se estivesse em casa não tinha acontecido. Porque os sujeitos que foram a força das lutas sociais incluídos na polis são sempre intrusos na polis. A mulher no espaço público é uma intrusa. O negro no espaço público é um intruso. Eu, no espaço público, sou uma intrusa.
LGBTs também. Porque a norma foi feita, a polis se constituiu na exclusão destes sujeitos. Então, os mecanismos ordenadores do que a gente pode pensar como polis, como espaço público, são mecanismos de produção de violência. E cada violência tem um recado subjacente que é justamente o retorna para o espaço público. Privado, não é. Este não é o teu lugar. Tudo bem até aqui? Então, é o que a gente pode pensar como o sentimento do estrangeiro. Né? Os corpos dissidentes são sempre estrangeiros nos seus próprios mundos. Vocês já leram aquele texto, o livro O Estrangeiro, do Albert Camus? Ele sabe a hora que vai morrer. E me parece que esse é um dos marcadores fundamentais da história. Eu não estou confundindo o livro, não, né? Isso. Eu li esse livro, gente. Eu estava fazendo pré-vestibular. Bem, o sentimento do estrangeiro é esse sentimento de saber que a tua experiência nesse mundo pode chegar ao fim a qualquer momento. Você tem um sentido de fim muito marcado. E você tem uma consciência do lugar que você está muito marcada, que é semelhante, que é análogo à consciência de quem sabe a hora exata que vai morrer. Esse é o sentimento de estrangeiro no mundo. E é dessa forma que os sujeitos que ocupavam oikos são incluídos dentro da polis. E aí, então, como lidar com uma violência que não se produz simplesmente por uma razão identitária, mas ela é estrutural porque ela tem a ver com a própria organização do espaço público, com a própria organização do poder? O que é preciso fazer? Uma resposta óbvia na filosofia seria que a gente precisa desempoderar os lugares de poder. Não é? Construir outras formas de poder, outros padrões de relação humana. Mas como fazer isso frente à urgência da vida, frente à urgência pela demanda de direitos? Frente à urgência de pôr fim ao genocídio das populações negras, frente à urgência de pôr fim ao genocídio da população transexual e travesti no Brasil. Essa foi a grande questão da teoria queer nos anos 70. Agora a gente vai para a teoria queer. Eu vou só beber água e tomar café. Já está tudo aqui, eu não vou levantar não, viu? Vocês sabem o que significa a palavra queer? Fala aí, quem disse sim, que eu ouvi. Sim. Explicou. Com algumas lacunas, mas está ótimo. Queer era um xingamento que tem registro na língua inglesa por pelo menos 500 anos. Um xingamento equivalente para nós a viadinho, baitola, puta. Todo um conjunto de sujeitos degenerados eram xingados de queer. O primeiro registro que a gente tem escrito do termo queer é num livro do Arthur Conan Doyle e numa matéria de jornal sobre a prisão do Oscar Wilde, não é? Que foi a primeira vez em que o termo queer foi usado exclusivamente para designar um homossexual. E aí ele se popularizou nos Estados Unidos como ofensa mesmo. Queer era uma ofensa. O movimento
Os anos 70, nos Estados Unidos, foi um momento muito semelhante ao momento político que nós vivemos hoje no Brasil, que é o que, na ciência política, a gente tem costumado chamar de guerras culturais. O que são guerras culturais? Guerras culturais são o deslocamento do eixo da política, do debate econômico para o debate moral. Então, por exemplo, no Brasil, nos anos 90, nos anos 80 e 90, pensava-se esquerda e direita no Brasil em termos de estatiza, não estatiza, PT, PSDB, neoliberal, socialista. Hoje, essa noção de uma esquerda e direita econômica, por exemplo, ela está razoavelmente borrada. A gente pensa esquerda e direita em termos de, por exemplo, Jean Willis e Jair Bolsonaro, que são projetos morais de sociedade, não projetos econômicos de sociedade. O projeto econômico, você tem como saber, né? Então, você sabe assim, eu quero reduzir a taxa de juros. Aí você sabe, se eu fizer essa política de austeridade e manutenção da base monetária, eu vou reduzir a taxa de juros, mas vou desvalorizar salário. E aí é uma opção política. Eu quero reduzir taxa de juros, eu quero aumentar salário. E aí você tem como comparar dois modelos, sabendo quais são os impactos que vai ter. Agora, quando a gente está falando de uma proposição moral de sociedade, então as coisas se borram. E os Estados Unidos viviam um momento exatamente como esse. Eles tinham o Bolsonaro deles, eles tinham o Jean Willis deles. Eles tinham absolutamente esse momento em que o eixo da política vai para o debate moral. E esse eixo moralizante do debate ele é muito mais duro de funcionar, porque não é mensurável, não é? Ele é uma questão principiológica. Eu acho que o mundo vai ser melhor de acordo com quão mais parecido com o conjunto de valores morais eu tiver. Bem, no meio dessa efervescência nos anos 70 dos Estados Unidos, tem a organização de um movimento que a gente pode pensar como LGBT, mas que era muito mais um movimento gay, de forma mais organizada, de forma a demandar políticas, a disputar eleições. Não é? E aí você começa a ter um efeito positivo sobre as identidades homossexuais. Não é? Um efeito que a teoria queer vai começar a chamar de assimilacionismo. Porque aí, quando você vai criar, por exemplo, aquela ideia da família de dois homens que criam filhos super bem, e que são ricos, e que são bonitos, e que têm bom gosto, que são estudados. Sabe, aquela visão do gay absolutamente palatável para o mundo, e que não são assim muito afeminados. Então a gente começa a ter, nos anos 70, uma aceitação das questões dos homens gays, porém, isso se faz de forma higienizada. Parte do movimento vai dizer assim, eu não quero isso. Eu não quero parecer com essas pessoas. Eu quero poder ser gente no lugar em que eu estiver. Eu não quero precisar me assimilar para poder ser gente. E aí, então, esse conjunto de estranhos, que eram os gays muito afeminados, as caminhoneiras, as travestis, as transexuais, as drag queens, vamos dizer assim, essas gays ricas, bonitas, que querem viver uma vida absolutamente normativa e que votam no Partido Conservador, não são o tipo de sociedade que nós pensamos em termos de luta contra a subalternização dos nossos corpos. Nós não queremos pertencer à norma. Nós queremos construir nas nossas margens a nossa resistência. E aí, então, a primeira operação linguística que se faz é a ressignificação do insulto. Queer, que antes era um insulto, passa a ser um motivo de orgulho. Ele começa a ser formulado como um movimento queer e as pessoas começam a dizer, eu sou queer. Até que, nos anos 90, ou final dos anos 80, a Teresa De Laurentiis, que é uma feminista socióloga italiana, que dá aula na Califórnia,
faz o primeiro seminário de teoria queer. E aí, vejam só, não é uma coisa à toa isso. E eu já vou chegar lá. Imaginem vocês, aqui no Brasil, um departamento, numa universidade, um departamento de estudos baitolas. Ou um departamento de estudos viadinhos. Você faz o quê? Eu pesquiso viadagem. Era essa a impressão de criar um departamento dentro da Universidade de Nova York e um seminário na Universidade da Califórnia. Era uma ofensa absolutamente ultrajante que deu nome a uma teoria que depois se mostrou ainda tão ultrajante quanto o nome, para as teorias mais consolidadas. Não é? Então, a teoria queer, como teoria, surge junto, assim como o movimento queer pautou a universidade até que houvesse estudos queer dentro das universidades americanas, outros movimentos também pautaram, por exemplo, a criação dos estudos culturais com a cobrança do movimento negro nos Estados Unidos incidindo dentro das universidades. O movimento free speech, quando construiu os estudos de democracia, não é? Os Panteras Negras. Então, assim, era um momento, os anos 60 e 70, de efervescência dos sujeitos subalternizados na produção de uma mudança da realidade. E aí a grande questão sempre foi: a gente quer mudar a realidade ou a gente quer se inserir nela? A gente quer criar uma nova forma de se relacionar ou a gente quer se adequar a estes padrões, produzindo, renormativizando, então, esses padrões todos? Tudo bem até aqui? Então, a teoria queer, ela é uma teoria dos corpos dissidentes. Sobretudo vinculada à sexualidade, mas que, em alguns momentos, pode ser lida de forma mais ampla, como incluindo todos os corpos estranhos, todos os sujeitos que não cabem, todo o discurso que não tem lugar. É uma teoria de forte influência do Maio de 68 francês, do Deleuze, do Foucault e do Guattari e do Derrida. Porque ela é uma teoria que, primeiro, parte da noção de que o gênero é performativo. O gênero não é nem simplesmente socialmente construído. O gênero ele é performativo no sentido de que sua existência produz efeitos na realidade. A performatividade de gênero é a capacidade do gênero produzir a própria realidade em que ele existe. Não é? Então, a masculinidade, por exemplo, ela não está dada. A masculinidade precisa ser performada o tempo inteiro. É preciso o tempo inteiro ser homem, agir como homem, funcionar como homem, o mesmo para a mulher. Para a mulher, que é um corpo dissidente, a feminilidade dela ainda é muito apontada, né? Assim, olha, que jeito que está sentada. Não é? Para o homem, a masculinidade dele é controlada se ele fizer coisas que não são concebidas como masculinas. Então, o gênero é performátivo, perdão. O gênero é performativo. Esse é um dos primeiros pressupostos da teoria queer. O segundo pressuposto da teoria queer é que a gente precisa operar com uma desconfiança sobre os saberes sobre o corpo. Os saberes que determinam o que é normalidade e o que é anormalidade. Os saberes que determinam as noções de verdadeiro e falso, natural e artificial, e todo esse conjunto de dicotomias que estruturam a nossa relação com o mundo. Dicotomias que se nos apresentam como sendo natureza. Natureza da feminilidade, natureza da transexualidade, natureza da normalidade.
qual é, então, a... E aí, teoria queer um dia chega no Brasil. Ela chegou no Brasil nos anos 90, acho que tem 25 anos que traduziram o Gender Trouble da Butler. Sim. E aí, só que ela vem com o status de grande teoria. Queer, nós falamos português. Queer nunca foi uma ofensa para nós. Quando chega aqui o Gender Trouble, a Butler já era uma filósofa absolutamente famosa. Então, o poder subversivo do que era a teoria queer nos chega enfraquecido e minado. A teoria queer, então, ela não tem força suficiente epistemológica para lidar com os corpos dissidentes colonizados, que são os nossos corpos. Mas ela tem instrumentos para que a gente comece a pensar as nossas dissidências. E esses instrumentos para pensar as dissidências são questões de método. E aí o desafio que nós temos, coletivamente, penso eu, os que se afiliam ou não à teoria queer, é como nós podemos construir as nossas resistências entre os corpos dissidentes no Brasil. E isso nos põe um desafio duro, que é superar a fragmentação. Nós precisamos encontrar qual é o fio condutor da opressão da travesti espancada ao trabalhador precarizado, vendedor de roupa, que teve a sua barraca destruída pela prefeitura. Qual é o ponto de união entre todas essas subalternidades? Se nossas subalternidades não se transformarem em multidão, elas serão cada vez mais reapropriadas e nós seremos cada vez mais engolidos pela burrice da norma. É isso, gente. Obrigada. Gente, que aula! Nossa, que aula! Muito obrigada, muito obrigada. Bom, nós temos pouco tempo agora, acho que dá tempo assim, para umas 3 perguntazinhas. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Nathaniele. Nath. Nathaniele, a Nath. A gente estava anteriormente lendo o texto Manifesto Contrasexual, de Preciado, e discutindo sobre esse texto. E aí eu levantei uma questão que é: não dá para discutir gênero sem falar de classe social. E, enfim, eu não consegui colocar muito isso, mas eu queria que você falasse mais. Você já falou sobre classe social, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre se tem como, que eu não vejo isso, mas sua visão sobre isso. Como discutir gênero sem discutir classe social. Certo. E aí, mas e aí, no Manifesto Contrasexual, Nath, e no Manifesto Contrasexual, o Paul discute classe, não? Sim. Ah, sim. Só. Ah, entendi. Tem uma página de referência, né, 2 ou 3 páginas. É uma brisa aquilo, né, gente? Eu li aquilo a primeira vez e falei, meu Deus do céu. Enfim, se eu for falar desse livro, vai ser uma grande conversa. É um livro que eu gosto muito. Tem outra? Alguém mais? Diz seu nome. Olá. Olá. Bom dia, Helena. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, mas vai para um outro campo que você não entrou na palestra, mas eu gostaria que você esclarecesse um pouco assim para mim, no sentido de que eu estava vendo esses dias, aí eu vi uma matéria
sobre transexuais e travestis no sistema penitenciário. E aí parecia que estava sendo para ser votada a questão de colocar travestis e transexuais, mulheres trans, em presídios femininos, porque sem precisar fazer cirurgias estéticas de redesignação sexual. Porque a gente vem falando sobre transexualidade e questões de gênero, mas eu acho que a gente não embarcou ainda na base da pirâmide, onde essas mulheres estão, e quando elas vão para esse sistema, não são vistos mais. Aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Falo. Alguém mais? David. Olá, oi. Oi. Leonardo, meu nome. É bem pontual. Queria só que você falasse sobre uma expressão que você usou, que me chamou a atenção, que é colonialidade. Ah, sim. E aí eu, enfim, acostumado com o termo colonialismo, e essa expressão me despertou agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Certo. Eu acho que cabe mais a pergunta daquela pessoa que está com a mão levantada ali, que estava com tanto tempo, que eu me senti apiedada. Olá, eu sou o Chico. Obrigado. Oi, qual o seu nome? Chico. Chico. É mais ou menos o que ele também perguntou, que você falou bastante sobre a colonização, e como, por exemplo, tem alguns intelectuais no Brasil que entendem, partem do entendimento do Brasil a partir da colonização. Entretanto, existem alguns críticos desses estudiosos que dizem que o entendimento do Brasil deve ser lido a partir da escravidão. Rui Braga versus Gessé Souza. Isso. E daí, justamente, até por determinar as relações de capital e trabalho, a partir da escravidão no Brasil. E com a sua fala no final, como você fechou, falando de realmente como a teoria queer chega enfraquecida aqui no Brasil e como a gente realmente tem que entender essas relações a partir da classe. E aí, realmente, como esse realmente impacto a partir realmente da escravidão. Fazer essa leitura do Brasil, chegando nas relações de classe, Não sei se eu fui claro. Mas, mais ou menos, tá bom. Foi? Dá para responder. Deu? Ah, ok. Pronto? Tem ninguém mais assim que vai ficar sofrendo se não falar? Tem? Vai Ela sofrer disse que muito? ela vai sofrer Então se tá, ela não falar. Vamos lá. Não, eu acho uma questão muito importante que as pessoas possam falar. Não, claro. É que a gente eles têm que ir embora e a gente tem um outro grupo que entra. Eu vou ser bem rápido, prometo. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre essa provocação final que você fez, que é a necessidade da gente entender aonde que é esse ponto que converge, todas as questões e contra quem que a gente tem que... Qual que é o inimigo, Porque a gente vive realmente nessa fragmentação das questões e que às vezes divide muito, E aonde está o inimigo a gente se desfoca. Queria te ouvir falar mais sobre isso, porque estou aqui. Certo. Nath, eu vou juntar a sua pergunta com essa para responder ao fim. David, eu, lá no Ceará, eu sou assessora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado. Recentemente, a gente fez um périplo pelos presídios para ver a situação não só das travestis transexuais, mas também a situação de outros presos, para verificar eventuais violações de direitos humanos. Lá no Ceará, por exemplo, nós temos uma ala que é separada, que fica em outra cidade, fica em Aquiraz, que é uma cidade de um interior litorâneo, de uma ala chamada Irmã Imelda, que é uma ala para travestis e transexuais. Não acho esse o melhor dos mundos. Para mim, pessoas trans precisam estar... Mulheres trans e travestis precisam estar com mulheres cis. Não é? Eu acho que essa é a questão. Precisam estar porque são mulheres, independente de terem ou não feito a cirurgia transgenitalizadora, porque, enfim, o genital é só um apêndice da vida da pessoa. Então, assim, são situações de muita precariedade, não é? As que estão em presídios masculinos, eu conheci uma que estava em presídio masculino, só que ela não queria sair,
Eu fui lá, recebi a denúncia, visitei o pavilhão, conversei com ela, disse, eu não quero sair. Eu falei, ótimo, pode cair então, né? Mas as que estão à força, elas precisam, por exemplo, arrumar um marido para proteger dentro da cadeia, não é? Porque senão elas vão ser estupradas pelos outros presos, não é? Precisa construir um conjunto de relações muito tortuosas para poder existir dentro de um presídio masculino. Não é? Então, para mim, esse é um risco, é uma questão que a gente precisa construir e entender que as mulheres trans têm de estar, mulheres trans travestis têm que estar com mulheres cis, porque é só uma outra forma de ser mulher. Tem mulher alta, magra, gorda, branca, negra, asiática, e tem mulher transexual, sabe? Não faz nenhum sentido propor uma divisão para além disso. Claro, existem as especificidades, etc. Não gosto de alas exclusivas, porque alas exclusivas, me parece, a gente vive rediscutindo as mesmas coisas. Nos anos 70, os deficientes, o movimento de pessoas com deficiência, discutiram educação inclusiva é colocar o aluno deficiente dentro da sala regular ou é criar uma escola só para estudantes deficientes, não é? E aí o entendimento, me parece que foi o entendimento mais correto, foi de construir salas, de incluir nas salas regulares as pessoas com deficiência, para que elas tivessem uma convivência que fosse estimulante, etc., etc. Não é? Então, assim, eu acho que essa ideia de espaços segregados é muito ruim, mas é uma medida paliativa adequada enquanto a gente não consegue construir outra forma de ser, sabe? O sistema prisional brasileiro é horrível, sabe? Não existe gasto mais absurdo do que esse. E, bem, é ruim para todo mundo. E para as transexuais e travestis são ainda pior, porque as vulnerabilidades se somam, formando uma tragédia ainda mais trágica. Tá bom? Colonialidade, quem foi? Leonardo. Colonialidade, veja, colonização é um processo, isso é um momento histórico, a colonização é uma ação histórica de colonizar, não é? Então, a colonização ela se dá politicamente, não é, na criação do status de colônia, ela se dá economicamente, na dominação da colônia, não é? No caso do Brasil, por conta dos monopólios, da divisão de terras e etc., da extração de ouro. Mas ela deixa uma marca ainda maior, que é a construção de uma lógica da colonização. O suporte lógico e subjetivo da colonização é aquilo que chamamos de colonialidade. São as ideias e os pensares que se entrelaçam nas mentes das pessoas na produção disso. Por exemplo, um exemplo de colonialidade do saber, da colonialidade do pensamento no Brasil. A ideia de que ir para o exterior. O Brasil está ruim, vou para o exterior. Vou sair do meu país, porque no outro país deve ser bom. Porque lá é civilizado. Aqui, olha como o povo se porta. Ou quando vem um estrangeiro no Brasil. É tratado assim um estrangeiro de um país da Europa, porque se ele for também um estrangeiro de um país pior que o nosso, a gente não é tão gentil, né? Mas por quê? Porque a gente está marcado por uma subjetividade que se produziu com a colonização. Essa subjetividade é a colonialidade. E aí, quando a gente diz assim, é preciso descolonizar as nossas mentes, é justamente romper com essas amarras que a colonização entranhou na gente como se fosse um chip que nos programa e nos faz agir dessa forma. Né? Tu levantou a mão? Ela levantou a mão. No caso dos homens trans, porque eles são presos em cadeias femininas também. Mas e como que faria essa troca? Porque óbvio que ocorreriam muitos estupros também,
por serem homens trans e pelo preconceito todo e tudo. Eu acho que você pode me... Posso. O movimento de homens trans pensa isso como devendo ser facultativo. Se ele quiser ir para masculino, ele vai. Se não quiser, não vai. O risco de estupro, veja só. Homens gays afeminados numa cadeia masculina estão o tempo todo submetidos a risco de estupro, tanto quanto o homem trans. E ainda assim eles vão para a cadeia masculina. Mas eles ficam em alas separadas, não porque eles são diferentes, mas porque eles precisam para ficar mais seguro. Veja, a exclusão de mulheres transexuais das penitenciárias femininas não é por segurança, diferente da do homem trans. Então, no caso do homem trans, nós temos um critério prático para produzir uma proteção que não é necessariamente segregadora, porque o motivo dela não é segregar, e sim proteger. Não é? Então, são casos assim, que são distintos. E aí eu acredito que pode ser facultativo. Né? Mas eu acho que tem muito a se discutir sobre isso ainda. É porque... é isso. Onde? Isso. Não, tem a do Chico e depois a sua. A questão das leituras do Brasil. Né? Existem muitas formas de se ler o Brasil e existem processos de colonização que são processos internos. O Brasil é um país com imensa desigualdade regional. Então, por exemplo, existe nas universidades do Nordeste um tipo de inferiorização em relação, por exemplo, ao que se produz na USP. E, às vezes, são produções de qualidade igual ou superior. Mas há a preferência do saber produzido na USP. O que o Gessé de Souza diz no livro A Elite do Atraso, é basicamente de que há uma hegemonização da intelectualidade de esquerda brasileira pelo pensamento uspiano, que parte a leitura do Brasil da noção de patrimonialismo que se instaura na colonização. Patrimonialismo é aquela confusão entre o público e o privado. Não é? A incapacidade de saber separar o que é público do que é privado e, portanto, o Estado teria nascido desde uma perspectiva corrupta. E aí o Gessé vai dizer assim, essa leitura do patrimonialismo é liberal porque, se levada ao seu extremo, ela é anti-Estado. E ele vai dizer, não faz sentido interpretar o Brasil, como fez o Sérgio Buarque de Holanda, se a gente não considerar como ponto central da interpretação das relações no Brasil a escravidão. Até aí eu tenho um acordo. A gente precisa... O Brasil precisa ser interpretado desde a escravidão, porque a escravidão marcou todo o processo, todas as relações sociais no Brasil são marcadas pela escravidão. A subjetividade do brasileiro é marcada pela escravidão. Pela escravidão, pela existência de uma monarquia. Nós somos a única monarquia na América Latina. Não é? E aí, fazer essas leituras do Brasil significa também descolonizar o nosso olhar sobre a história do Brasil. Porque a colonialidade, a colonização e seu aparato lógico também opera na produção de uma narrativa. Por exemplo, aqui a narrativa heróica dos bandeirantes, que foram forças absolutamente genocidas. Né? Mas o quê? Uma narrativa heróica sobre os bandeirantes. Então, a colonização e a lógica da colonialidade impõe também uma narrativa para a gente. E a história, a historiografia, ela é uma tecnologia do olhar. Eu acredito, então, eu escrevi um texto, que depois vocês podem procurar no Google, que chama Onde Estavam as Travestis na Ditadura. É fruto de uma pesquisa que eu fiz para tentar entender onde é que estavam as travestis durante a ditadura. Porque a gente sabe onde estavam os guerrilheiros homens. Mais recentemente, as mulheres feministas quiseram reolhar para a história, para encontrar onde estavam as mulheres lutando contra a ditadura. E eu falei, não existia travesti nessa época? Existia, claro que existe. Existe desde que o mundo é mundo. Então, onde é que nós estávamos? E aí você começa a encontrar tem registros de travestis que militaram contra a ditadura, de travestis que estavam internadas em
em manicômios, de operações do governo militar para perseguir travestis. E aí, então, é justamente essa tentativa de olhar para a história, encontrando estes outros sujeitos que foram silenciados por uma narrativa colonizadora sobre os processos históricos no Brasil, que vão fazer com que a gente consiga descolonizar nosso pensamento. Descolonizar é mudar o lugar, sabe? Eu estou olhando o mundo desde ali, eu preciso olhar o mundo desde lá, sabe? E sem abandonar o que eu já sei, obviamente. Não é? É um processo muito semelhante ao da Semana de Arte de 22. Eu preciso comer o que o norte do mundo me dá para depois vomitar alguma coisa legitimamente minha. Sabe? Eu acho que isso tem a ver com esse processo de reinterpretação da história do Brasil. Mas é bom ter claro que a reinterpretação é uma faca de dois gumes. Se a gente tem hoje movimentos progressistas olhando a história e procurando os sujeitos que foram apagados pela história, a gente tem também movimentos de direita encampando um profundo revisionismo da história brasileira, dizendo coisas, por exemplo, como que não existiu ditadura militar no Brasil, ou que ninguém morreu na ditadura militar no Brasil. Isso é revisionismo da história. Mas a gente tem que manter clara essa memória. E eu acho que isso passa por produzir essa leitura desde nós sobre o Brasil. E a gente tem um desafio muito grande. A gente tem que descobrir como que é ser uma esquerda brasileira, por exemplo, uma esquerda política brasileira. A gente não sabe ser uma esquerda brasileira. A gente é uma esquerda que copia modelos da Europa. Como é ser uma esquerda brasileira? Como é ser um movimento de travestis brasileiro? Como é produzir uma arte desde as experiências brasileiras? Sabe? Então, eu acho que tem um desafio que é da gente se descolonizar. A descolonização aconteceu politicamente, aconteceu economicamente em relação a Portugal, e agora ela precisa acontecer em termos de saber, e de epistemologia e de autoestima nacional. Né? Os fios que podem nos unir. Essa é uma questão que eu tenho sempre refletido muito. Porque quando eu olho, por exemplo, qual foi o poder que nomeou os corpos das travestis e transexuais como anormal? É o poder médico e jurídico e religioso. O poder médico, jurídico e religioso é um poder branco. Eu falei, então, o poder que subalterniza as mulheres, os negros, é o mesmo que subalterniza travestis e transexuais. Não é? Então, são obras de uma mesma matriz de poder. Eu falo, se a dominação consegue encontrar o seu fio de união, por que os subalternizados não conseguem? Porque nós estamos submetidos a uma lógica de desmaterialização das pautas. O que é isso? Tem uma cientista política americana chamada Wendy Brown. Ela ficou famosa esses tempos, que ela apanhou no aeroporto. Era a esposa da Judith Butler. Né, ela apanhou no aeroporto quando estava indo embora. A Wendy Brown tem um livro que chama La Secreta Revolución del Neoliberalismo. E, nesse livro, ela diz que o neoliberalismo desmaterializa o mundo. Como assim? O capital. A gente pensava o capitalismo de capital produtivo, que estava nas indústrias, nas fábricas, etc. Hoje, a gente tem um padrão de organização do capital que é financeiro, é a financiarização do capital, que é o quê? A desmaterialização da riqueza. O dinheiro deixa de existir como produto, como resultado da produção no mundo, e passa a existir como uma virtualidade, não é? Que é o dinheiro rendendo mais dinheiro sem o critério da riqueza, que é o trabalho. Então, há uma desmaterialização da noção de riqueza. Há uma desmaterialização da noção de sucesso, como a autoajuda. Não é? O segredo, pense positivo. Minha mãe vive fazendo isso. Minha mãe tem dia que ela fica visualizando um cheque de não sei quantos mil reais que diz que vai chegar para ela um dia. Ela me deu um livro que chama Emagreça Comendo, de um cara de autoajuda que é Dr. Lair Ribeiro. Aí, qual era o exercício? Era me olhar no espelho e dizer, hoje estou mais magra. E eu falei, gente, isso é o quê? Isso é autoajuda, no sentido que é o processo de desmaterialização. Eu não preciso de esforço, eu não preciso entender as condições materiais, não preciso de nada disso. Eu preciso
Pensar positivo. É a mente, é o poder da mente. Os poderes secretos da mente, né? Que todo mundo vive falando deles. Isso é desmaterialização. Isso está acontecendo na política. Está surgindo um monte de movimentos. Renova não sei o quê. Acredite. Que diz assim, você pode mudar a política do seu país. Acredite, milite, lute. Não é desse jeito que funciona. Sabe? Isso é o quê? É desmaterialização da política. E as nossas pautas estão desmaterializadas. A gente está dentro de uma abstração muito grande e incapaz de pensar ações efetivas de mudança da vida dos subalternos. Incapaz de pensar formas de resistência. Não é? E isso precisa ser modificado. Como? Aí é que está o desafio. Por isso, eu acredito que a gente pensa política hoje, as lutas sociais, etc. Os movimentos feministas, sobretudo, o LGBT sobretudo, mas um pouco os feministas também, eles nasceram no Brasil desvinculados dos partidos de esquerda. Porque os partidos eram homofóbicos, não tinha espaço para as mulheres, etc. Então, constituíram resistências à parte muito ligadas às pautas. Então, o movimento LGBT se organizou em torno da pauta do HIV, por exemplo. Ao passo que as outras lutas mais tradicionais, como a luta por terra, a luta por água, elas eram lutas que estiveram sempre dentro desses partidos de esquerda e dentro de uma teoria que pensava assim, eu estou lutando por terra, mas eu estou lutando por um modelo de sociedade. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer, dentro dessas lutas feministas, LGBTs, de raça, inclusive, é que modelo de sociedade a gente propõe para além das conquistas das nossas pautas. A gente está sendo incapaz de propor um modelo de sociedade. E aí, acho que, para finalizar, como a gente consegue propor um modelo de sociedade? A gente precisa retomar a ideia de que a imaginação é uma força política. A gente vive repetindo, melancólica e conservadoramente, as saídas do passado. As mesmas palavras de ordem dos anos 80, a gente continua gritando, porque a gente tem uma incapacidade imensa de imaginar um futuro. E essa incapacidade imensa de imaginar o futuro é produto da captura que nós sofremos por uma subjetividade neoliberal. Por quê? Aquele discurso da Thatcher que inaugura o neoliberalismo. Não há saída. Quando Fukuyama diz, acabou-se a história, é a ideia de que não tem mais saída. E a gente precisa encontrar uma saída. É isso.